Olá, eu me chamo Lucas Amorim, sou aluno do segundo período do curso de Direito e hoje vim falar sobre os princípios gerais e fundamentais do direito processual. Segundo Schiavone, em sua doutrina de 1997, a doutrina clássica, os princípios têm 4 funções básicas, quais sejam a inspiradora do legislador, a interpretativa, o suprimento de lacunas, a sistematização do ordenamento, dando suporte a todas as normas jurídicas e possibilitando o equilíbrio do sistema. Os princípios costumam inspirar o legislador na criação de normas. É a função inspiradora. Muitos princípios hoje estão positivados na lei. Na função interpretativa, os princípios ganham especial destaque, pois eles norteiam a atividade do intérprete na busca da real finalidade da lei. Inclusive, ela está de acordo com os princípios constitucionais. Segundo a doutrina, violar um princípio é muito mais grave do que violar uma norma, pois é desconsiderar todo o sistema de normas. Para o autor, de outro lado, os princípios têm a função de sistematização do ordenamento processual trabalhista, dando-lhe suporte, sentido, harmonia e coerência. Os princípios dão equilíbrio ao sistema jurídico, propiciando que este continue harmônico, toda vez que há alteração de suas normas, bem como em razão das mudanças da sociedade. De acordo com Frausino, princípios são espécies de norma, portanto, criam o direito, sendo atualmente reconhecidos como fontes do direito e não mais como meios integrativos da lei, pois, se há norma, o princípio, não há lacuna. Tanto é que a parte pode formular pedido e o juiz pode decidir com base em princípios. Em primeira análise, o princípio da duração razoável do processo está presente de forma direta no artigo 5º, inciso 78, da Constituição Federal de 1988, e garantindo a agilidade máxima na resolução do processo, tanto administrativo quanto judicial. Desse modo, é necessário que haja um certo dinamismo na tramitação desse processo, independente da sua natureza, tendo ciência que é direito de todo cidadão que as suas demandas sejam tratadas de formas mais ágeis possíveis, para que assim evite maiores conflitos, porque dependendo do tempo, pode agravar ainda mais o processo. Tendo como base o processo penal, que já é inserido no inquérito policial, usa-se como homenagem o princípio da dignidade da pessoa humana, sabendo que não pode, não deve usar uma pessoa como objeto de investigação por muito tempo, por exemplo, por mais de 2 anos. E dessa forma, o artigo 4º do Código do Processo Civil, ele traz a mesma ideia de que é direito que as partes obtenham em prazo razoável a resolução integral dos méritos. E assim, portanto, de maneira direta, observar um caso concreto deve-se resolver de forma constitucional, agindo com responsabilidade e agilidade. Vamos falar sobre o princípio do juiz natural. Esse princípio está definido no inciso 37 do artigo 5º da Constituição. Nele fala que o juiz deve ser escolhido para julgar o caso por meio de normas pré-estabelecidas, garantindo assim um julgamento justo aos cidadãos. Existe uma regra de fixação que determina qual juiz será competente para cada caso. A Constituição determina que ninguém será processado ou sentenciado senão por uma autoridade competente. O juiz natural, a autoridade competente, ela é formada por regras estabelecidas pela lei. E o princípio do juiz natural, ele garante ao acusado ser julgado por um juiz independente e imparcial. Além disso, ele impede a criação de novos tribunais para julgar fatos que ocorreram anteriormente da sua criação. Cada cidadão deve saber previamente o juiz que irá julgá-lo. E de acordo com regras trazidas pela lei, esse juiz deve ser imparcial, ou seja, ele não pode estar interessado em beneficiar ou prejudicar algumas das partes. O princípio do juiz natural também limita o poder do Estado. Assim, ele não poderá criar tribunais de exceção para julgar casos específicos. O que seria um tribunal de exceção? Bom, os tribunais de exceção são tribunais criados fora das regras. Ou seja, 2 fatos idênticos aconteceram, porém eles terão regras diferentes. Eles são criados para casos específicos. Não se pode criar uma corte para julgar algo que já aconteceu no passado. Porque quando você cria, você está colocando em risco a imparcialidade daquele tribunal. E também não se pode garantir que o juiz seria imparcial. E o princípio do juiz natural te dá essa garantia de imparcialidade e de segurança jurídica. Vou falar com vocês a respeito do princípio da inafastabilidade ou da indeclinabilidade. E para dar embasamento no que eu vou falar para vocês, e ao explicar, eu vou pegar o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, e em específico o inciso 35, no qual ele fala assim: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça do direito. O que isso quer dizer? Juntamente com o princípio que, por mais que não exista a autotutela no nosso ordenamento jurídico, o que é isso? Por mais que as pessoas não podem fazer justiça com as próprias mãos, ou assim, não é eu que vou decidir o que deve ser feito de acordo com o ordenamento jurídico, por mais que não exista isso, por mais que não exista essa autotutela,
e sim uma tutela jurisdicional. O que é a tutela jurisdicional? Que é quando o Estado juiz faz-se uso da lei maior, que é o que? Da Constituição, de maneira imparcial, vai promover o direito para o cidadão. Então, por mais que é o Estado juiz que vai te dar esse direito por meio do ordenamento jurídico, por meio das legislações, por meio das regras e de forma imparcial, por mais que seja ele, esse princípio quer dizer que você, cidadão, tem sim todo o direito de provocar esse Estado juiz na busca e no acesso do seu direito. Ou seja, ele não só responsabiliza o Estado juiz, o Estado, né, porque ele tem essa autonomia, esse direito de promover esse direito para você, por mais que seja de responsabilidade dele, ele não tira a responsabilidade sua de procurar o seu direito, de provocar o Estado. Então, esse princípio quer dizer assim, ele não tira a responsabilidade do cidadão, mas sim provoca que o cidadão também vá ao Tribunal de Justiça, por exemplo, a promotoria, a advocacia, enfim, a delegacia, na busca do seu direito.